Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk Show Autores do Brasil. Estamos no 7º episódio e a seleção de hoje está maravilhosa. Para darmos início, vamos começar com a nossa autodescrição. Meu nome é Denilson Vieira, tenho 42 anos, tenho 1,75 m, estou de óculos, careca, de barba, estou com a camisa canarinho da seleção brasileira, calça jeans e tênis branco, por mais que não apareça. Estou ao lado do meu amigo apresentador, professor El Moraes. Estamos juntos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, estar no Talk Show, um programa focado no enriquecimento da literatura brasileira. Estamos hoje aqui vestidos, ambos, né? Eu vou fazer a minha autodescrição e vocês vão entender porque a gente está vestido tipicamente de torcedores do Brasil. Eu sou o El Moraes, cabelos morenos, uso um cavanhaque e um ralo bigode, a cabecinha típica de um cearense, visto uma camisa do Brasil, preto com azul e um brasão da seleção brasileira bem no meio. Estou usando uma calça jeans e um tênis verde, embora não apareça. É um prazer tê-los aqui presentes. Hoje nós estamos todo de seleção brasileira. Nós somos seleção brasileira. Queremos mostrar aqui o nosso apoio à seleção brasileira, né, Denilson? Sim, aqui, claro, tudo. o clima de Copa do Mundo, né? E a gente aqui com a camisa verde e amarelo e tudo da maneira como seja a seleção brasileira. Nós estamos apoiando o time canarinho e vamos rumo ao Hexa. A gente tem certeza disso. Pelo menos vamos ser positivos. Estamos hoje aqui recebendo 3 nomes da poesia cearense, 3 nomes da poesia nordestina, poesia genuína, poesia social, poesia criativa, poesia crítica, poesia melódica. O nosso título hoje é Poesia, Alimento para a Alma e para a Consciência. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma homenagem à poesia, tão bela e tão singela. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, porque tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me lembram isso, toda graça e uma boca divina falam em mim, e eu de olhos postos em ti, digo de rastro. Pode voar mundo, morrer astro, que tu és como um Deus, o princípio e o fim. Flor Bela Espanca. Vamos receber hoje aqui, para uma autodescrição, 3 nomes de destaque da nossa poesia. A poeta, ou poetisa, Cris Menezes, o poeta Jonas Serafim e o poeta cultural, músico e tudo, Rafa Chagas. É um prazer tê-los conosco. Cris, comece por você a sua autodescrição. Olá, sou Cris Menezes, sou uma mulher parda, de descendência indígena Tremembé, tenho os cabelos grisalhos, cacheados no ombro, estou vestindo uma camiseta marrom com detalhe dourado, uso brincos, uso um colar de pérolas, estou de calça jeans. Muito bem. Jonas, seja bem-vindo. Obrigado. Jonas é o meu nome, Jonas Serafim. A minha origem natural de Recife, vice, mas eu estou aqui no Ceará, em Fortaleza, desde os meus 8 anos. Tenho 64, é um motor ainda muito bom. Eu estou trajando aqui uma blusa de viçosa, cheia de poesias, com a estampa predominante amarela, né? E uso óculos, cabelo grisalho. E o meu flerte, a minha vontade, o meu passatempo é escrever poemas, é ler poesia. E é isso que eu sou. Show de bola. Vamos com você, Rafa. Bom dia. Bom dia, gente, que bom que vocês estão aqui, cara. Ei, muito feliz. Eu sou de Belém, me chamo Rafa Chagas e sou natural de Belém do Pará. Eu vou tomar. Hoje com cabelo louro, mas já passou pelo vermelho, pelo vermelho e pelo roxo. Bom, fazendo minha autodescrição, eu sou afro-indígena. Tenho 41 anos completados agora recentemente. E tô trajando uma camisa, eu não sei como é que chama. Xadrez, né? Eu acho que lenhador também, assim, com botões e tal. Sou de pele preta, tô trajando a camisa xadrez, um pouco marrom, calça jeans também, bota e tenho um colar indígena de coco, né? Isso, boa. Tenho alargadores também, alguns piercing no nariz,
Já falei do meu cabelo também louro, Show de bola. né? Que é um detalhe. Você só percebe se olhar bem, assim, assim, rápido, quase não percebe. Mas é isso, muito feliz, galera. Muito feliz de estar aqui. Bom demais, vou ter todo mundo aqui, viu, pessoal? Sejam todos bem-vindos. E também tô pensando em pintar meu cabelo aí para entrar nesse time de Copa. O Ancelotti hoje perde para essa seleção aqui. A escalação dele não foi tão boa. Vamos dar início e, como bons cavalheiros, vamos iniciar pelas damas. Crisona. Hoje desculpa, pessoal. Hoje a Cris, ela coordena, né, e foi idealizadora de um clube de leitura itinerante. Fala pra gente, qual é a importância e o fundamento de um clube de leitura nessa difusão da literatura, da cultura do livro? Coordeno o Clube Ponto de Leitura Itinerante, que é mais conhecido como CPLI, que este mês está completando uma década. A importância de um clube de leitura, gente, é o afeto, é a leitura não ser mais tão solitária. Sim. E as trocas, a riqueza das impressões leitoras e a busca, o incentivo e até onde vamos. Então o clube ele não é algo fechado, não é algo parado, tanto que o nome é itinerante. Então estamos nas praças, estamos nas escolas, nos eventos literários, bienais e por aí, incentivando e sempre dando essa ideia de que um clube vale a pena, enriquece em todos os âmbitos. E tem crescido bastante, né? Graças a Deus que clubes de leitura estão se espalhando por todo o Brasil. Isso é uma iniciativa interessante que vai alavancar mais ainda a questão da leitura, que é muito importante. É certo? maravilhoso. Nós estamos aqui, além da Cris, temos aqui o nosso poeta Jonas Serafim, e o Jonas ele é maravilhoso, ele tem um livro Poesofia. Aliás, todos esses livros aqui são dos nossos convidados. Lembrando que aqui atrás a gente expõe livros de autores independentes também, né? Então o Jonas ele tem o Indira, que é um livro que trata sobre questões indígenas, e tem o Poesofia. Então, Jonas, seguindo aqui a bancada, eu queria saber de você o seguinte: de que maneira a poesia hoje interfere na existência humana? Boa pergunta, Well. E eu trabalho com pessoas em sala de aula, né? E por tratar de vidas e de ensinamento, aprendizagem, eu comecei a desenvolver cordel, né, nas minhas aulas. Pela importância que tem das palavras e da harmonia, né? Existe uma harmonia entre as palavras quando a gente sabe usá-las. Eu aprendi isso em casa, com a minha mãe, na maneira de ensinar, de dizer as coisas para a gente. Então a poesia para mim foi a maneira de expressar nas palavras, né, com essa arte da gente fazer a beleza, o encantamento das pessoas. Então ela é importante quando você sabe tratar uma pessoa bem, quando você sabe usar essas palavras. Então não precisa ser um poeta, não precisa ser um rimador, um versagiador. Então eu aprendi com isso a escrever poesia e fazer essa importância da minha profissão. A poesia, você acredita que a poesia ela acalenta a alma, ela suaviza? Geralmente quando você está declamando, você está muito concentrado. Quando se ouve poesia, a ideia é que a sua alma também transpire calma, existência. Você concorda com isso? Em parte, porque é uma contradição e a poesia ela é dialética. Todo poeta ele sofre a dor do mundo. Então a gente passa na poesia todo o sofrimento. E como tem essa contradição, a gente quer passar algo de esperançoso, de esperançar, de fazer algo acontecer, de não ficar esperando. Isso já está escrito nas melodias também. Então eu acredito que a poesia não é tão romantizada assim. A gente tem uma maneira de deixar de fazer rima e de fazer aquilo que sente. A gente tem que fazer aquilo que sente e às vezes sem precisar fazer a rima, mas pode fazer uma música ou pode fazer uma simples frase. Estava escrito no mundo, meu nome é tumulto. Drummond de Andrade fez isso. Uma única frase, uma poesia que me arrepia. Massa. Você então é partidário do Fernando Pessoa, da autobiografia, quando diz: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Isso é bom demais. Augusto dos Anjos também expressa muito bem a sua dor com belos poemas. Maravilha. Vamos aproveitar essa pegada aí e chegamos no Rafa, né? Como diria a Iá, é um artista multifacetado. Transita, né? É educador, transita na música, na literatura. Se existir a classificação de um poeta pagodeiro, eu digo que é mais ou menos esse estilo do Rafa aí. É aquilo que eu te falei, depende da sexta-feira. É verdade. Rafa, nos responda, entre uma sala de aula, um palco musical, um sarau literário, aonde você consegue propor um pouco mais a sua literatura para o público leitor?
Cara, na verdade, eu levo literatura em todos esses lugares, assim, tanto na escola, onde eu exerço minha profissão, como, né, tô lá como educador, como professor, tanto nos saraus, como também nos espetáculos também musicais. A minha vida inteira, nego, acabou sendo essa junção mesmo, sabe, de muitas coisas e ao mesmo tempo. E isso acabou se tornando, isso recentemente constatei, acabou se tornando uma necessidade visceral mesmo. Assim como a questão do poema, né? Como a escrita como a leitura é pra gente. E muitas vezes a gente secundariza isso, mas a coisa ela é muito humana. É uma necessidade humana e acabou sendo a minha necessidade humana. Né, de levar o violão para onde eu vou, de levar a literatura também para onde eu vou, de levar a escrita, de levar a linguagem, da troca de ideia. Né? Não é só uma forma da gente se expressar, mas uma forma da gente se conhecer também, nos conhecer através dos olhos dos outros, né? Essa relação me encanta, cara. E auxilia demais, né, no processo de formação do leitor, de né? vivências, saca, Dani? De vivências, tudo se transforma, né? Na questão da dor. Cara, viver é doloroso pra caramba, bicho. Né? E porém, entretanto, todavia, contudo, a gente pode transformar isso em arte. Pô, né? Tanto os momentos felizes, alegres, quanto também os momentos não tão felizes, não tão alegres, a gente acaba canalizando isso de alguma forma, como falou o mestre, pode ser numa letra de música, pode ser numa simples frase, Isso. mas o importante é que a gente acaba sintetizando isso, organizando isso, né, dentro da gente. Né? Maravilha, gratidão, Rafa. Isso é muito bacana. E cada um tem um estilo. Interessante, nós temos aqui 3 poetas, cada um tem seu estilo, cada um com um estilo bem diferente, né? Não só nas apresentações, mas o estilo poético. A Cris, por exemplo, ela tem um livro Metamorfose Poética, né? A gente tem uma carência muito grande hoje de leitura de poesia. A literatura em si ela já sofre com isso. A leitura da poesia, os poetas sofrem mais ainda, porque nem sempre a pessoa está disposta a conhecer essa existência, essa dor do poeta, a vivenciar através das palavras um sentimento mais introspectivo, que a poesia traz isso, né? E a Cris já traz no seu título, né, metamorfose. Né? Com que tipo de metamorfose, Cris, você acredita que a leitura, a poesia em si, a própria poesia, pode causar no leitor, no adolescente? Principalmente eu me refiro mais ao jovem. Né? Que metamorfose a poesia poderia... de que forma essa metamorfose poderia atingir esse leitor, Cris? Vou pegar aqui o gancho do Rafa e do Serafim, né, do Jonas, quando disse que a dor vira arte. Essa arte ela abraça. Essa arte que chega ao leitor, ela chega para abraçar. Seja com a dor, com a felicidade, com o amor. E o processo da borboleta, o processo dessa metamorfose, é esse processo leitor. Você não nasce gostando de tudo. Você vai aprendendo, você vai absorvendo. A poesia, para mim, é isso. É o absorver. Absorver a alegria, a dor, a inspiração, o mundo, a diversidade. Então, quando eu coloquei minha metamorfose poética ao mundo, pari, né? Não vou dizer que joguei ao mundo, pari metamorfose poética, foi esse processo que a vida tem. De você se ver um ovo, depois se ver... Até encontrei um pequenininho que me passou assim, as fases belíssimas numa dessas feiras. Conta aí pra gente o que foi que ele disse. Uma criança de 6 anos vinha com a mãe na feira literária de Paracuru, e parou de frente ao estande e disse, olha aqui, as fases da borboleta. Eu fui perguntar, você sabe quais são? Apontei para cada uma delas e ele foi falando. Maravilha. Aquilo me encantou. Aquilo ali foi uma poesia. Ele leu a minha poesia. Sim. Ele me leu. Captou a sua metamorfose. Aí ele foi dizendo, esse aqui é o ovo, esse aqui é a lagarta vai se esconder, vira o casulo depois vai virar a borboleta. Gente, eu fiquei tão encantada que assim, meus olhos brilham quando eu falo de borboletas, quando eu falo de amor, e quando eu falo de poesia, e quando eu falo de dor. Eles também brilham. Então, são esses processos da vida. A poesia, ela transforma, a leitura transforma. Nessa criança a gente já tem um misto de conhecimento e sensibilidade. Pronto, sensibilidade. Um exemplo da importância da literatura no processo de formação, né, no processo educacional da criança. E aproveitando esse gancho, eu vou perguntar ao Jonas. Jonas, hoje de que maneira a literatura, em especial a poesia,
alcança hoje o aluno de escola pública, essa criança que está em formação? Não é fácil, viu? É difícil. Existe, Jonas, eu vou até ampliar a Fica à pergunta. vontade, professor. Existe, você que é a escola, projetos que destaquem a Sim. poesia em sala? Existe. E contem pra gente como funciona. Como eu sou da Prefeitura de Fortaleza, a Prefeitura incentiva também as pessoas, os professores, docentes de modo geral, né, a fazer projetos e apresentar, no caso do Outubro Docente, que é prévio a uma apresentação da Bienal, por exemplo. Certo. Eu já apresentei esse meu livro de poesia no Outubro Docente e, consequentemente, logo em seguida, da Bienal. Esse Poesofia é fruto disso. Não foi bem um projeto assim sistematizado, mas foi algo bem prático, porque na minha atividade de professor e também de pai de família, de estudante, leitor e tal, então, juntando tudo isso, eu fui fazendo. Tanto que você, Well, ele faz parte desse trabalho, ele é co-participante como da equipe de editorial do livro, né? É bom que se diga isso, porque a gente aqui é um coletivo. Isso, Então, a isso. sociedade precisa trabalhar como um coletivo, democraticamente falando, para uma emancipação da gente. Então, essa provocação da poesia não é fácil porque ela busca isso. Então, quando a gente tem um projeto da escola Selo Antirracista, que eu faço parte também, junto com Aprender Mais, no contraturno, no sistema de escola de tempo integral, mas de semi-integral, aí a gente busca também trabalhar a poesia, porque o aluno, às vezes, no caso da metamorfose que você falou, ele me lembrou de Piaget, de Vygotsky, de Paulo Freire, porque existem os processos da vida biológica, mas existem também os processos de contextos sociais que a pessoa pode avançar, pode evoluir, senão quem seria a lei da relatividade Que são sem importantes para a própria formação humana, né? Exatamente. Então a poesia não é fácil, porque se torna uma questão complexa. A gente não fica só fazendo rima. Não é, poesia não é isso. Né? Poesia vai além do que a gente... vai nas entrelinhas das palavras. Quando você falou aí, né, o poema que o Fagner cantou, eu nem imaginava que... Quer dizer, ele canta poesia. Né? Aqui tem o poeta, cantor, e o cantor-poeta. Né? Então essa questão da poesia na formação da vida das pessoas é complexa por conta disso, mas não é tão difícil de se colocar em prática. Eu faço isso com os alunos, por exemplo, fazer um cordel. Eu coloco lá de 1 a 6, ele sabe contar de 1 a 6. E as linhas pares eu começo a falar em rimas para ele, mas eu deixo ele bem à vontade. Isso é um processo criativo também. O Jonas falou, eu trabalhei com ele na edição do Poesofia, e assim, ele sabe demais, porque o poder da poesia, eu que tive na época, eu sou de alguns anos. Nós, né, Jonas, somos de alguns anos para trás, como dizer assim, usando essa redundância. Aula de que a gente tinha que declamar, né, ia para frente lá, a professora tinha aquela aula, tinha uma nota, você declamava. Sílaba poética. Isso, a gente sabia metrificar, aprendia a metrificar direitinho, o que era uma redondilha maior, né? Então, mas tem também a poesia que toca a sua alma de forma gratuita, que eu acho o maior valor da poesia. Eu, quando trabalhei com o Jonas, ele sabe demais disso, eu falo para todo mundo, página 65. Tem um poema que se intitula O Poema. Não é assim, Jonas? Se eu for aqui na página 65, diz assim, o poema nasce do coração, não é nu. Olha, o poema nasce do coração, invade a alma e toma corpo feito com as mãos. Cara, eu achei de uma representação fantástica, porque o poema, ele nasce do sentimento, né? E ele toca a alma, é tocar você em vida. Mas ele é reproduzido, tudo isso vai à tona através da pena, né? Da escrita. Então aqui para mim representa muito, o poema é vivo, real, ele diz, e utópico. Então, muito bacana. Isso aqui, eu lendo isso aqui, eu nunca esqueci, nunca mais esqueci, ele sabe disso, eu sempre digo, eu lembro até a página hoje, porque é muito bacana, você cria de uma maneira que, para mim, eu vi, não, a melhor definição que eu vi da essência da poesia, até hoje foi essa do Jonas. Que bom. Foi a melhor que eu encontrei. E muito bacana. E parabéns, né, por isso. Beleza. Vamos para... Você foi para Jonas ou eu? Eu fui para Jonas, só vai para o Rafa. Vamos para o Rafa. Rafa, você tem um livro chamado As Últimas Folhas do Diário. É interessante, porque eu, assim como qualquer leitor, né, deve imaginar por que as últimas folhas. Porque um diário não é para ter últimas folhas. Né? O interessante é que um diário ele não deve ter últimas folhas. Ele deve ter sempre a folha do dia seguinte, mas quando... E ele pode ter uma última folha, que é aquela última que você escreveu, já não está mais nessa existência, e foi. Mas o título é curioso. O que significam essas últimas folhas do diário?
Cara, boa pergunta. Te peguei. Ah, caramba. Feita pro autor, então, hein? Cara, nós vamos lá. Imagina. O que eu lembro, assim, ele é meu primeiro livro, a primeira edição dele foi em 2021. É assim. E tá na segunda agora, daí já vieram Pode abrir para mostrar pro pessoal aqui? Pode abrir, meu bem. Olha, esqueci. E assim, eu tirei, e ele na época, ele é um apanhado de escritos. A escrita foi meu primeiro instrumento. O lápis e a caneta foi meu primeiro instrumento artístico, né? Meu primeiro instrumento de arte, assim. O violão, a percussão, a bateria vieram depois e tudo mais. Mas assim, ele foi um apanhado de coisas daquele início de escrita. Então eu costumo dividi-los. Hoje eu vejo com mais sobriedade, assim. Esse primeiro ele tinha muito essa questão da temática da morte, a temática da lembrança, da passagem do tempo, né? Eu lembro que eu me fazia, hoje nem tanto, eu costumo, acho que eu devo aceitar as coisas com mais clareza, com mais sobriedade hoje, com mais maturidade. Mas na época eu me questionava muito sobre isso, né? Perdi minha mãe muito cedo. Na verdade, não existe momento propício para se perder uma mãe, né? Não. Mas eu digo no sentido cedo de idade. Eu era um adolescente, saindo da adolescência. Então isso me pegou muito dentro desse processo. Algumas pessoas também fizeram suas passagens ali naquele momento da adolescência e tudo mais. Então assim, o tema memória, o tema da saudade, né, a despedida derradeira mesmo, assim, isso muito me intrigava e me intriga até hoje. Mas na época me tomava mesmo assim na alma. Para muita gente tem a última folha, mas para outras pessoas, às vezes numa situação terminal, você vive as últimas páginas. Cada dia é uma morte diferente. Para as pessoas que estão às vezes acamadas, desiludidas, cada dia é uma morte diferente. Cada dia seria uma última página. Cara, e a gente a gente já passou por tanto, isso falando da gente mesmo, a gente já passou por tanta coisa que nos deixaram mesmo assim apáticos, nos mudaram a perspectiva de vida num sentido negativo da coisa. Isso também pode ser interpretado como uma morte, pô. Né? O fato da gente não ver mais, não esperançar mais, meu irmão, isso é uma morte. É verdade. Saca? A gente não poder planejar, não somente no sentido biológico ali da coisa, né? Da falência, né? do nosso viver, né? Do nosso respirar. Muito bom. Eu queria aproveitar aqui, já que a gente está acho que foi daqui para lá, não foi? Foi. Uma perguntinha rápida para os três aqui. Eu vou começar, Rafa, Jonas e Cris. Assim, eu queria, para vocês, qual é o grande nome da poesia de que influenciou vocês? Um grande nome que você diz, não, esse aqui me influenciou. Na literatura brasileira, ou pode ser também na literatura mundial. Pois é, da brasileira. Eu tenho o Graciliano Ramos, que não é da poesia, mas ele me impactou bastante. Muito, 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 muito. E você, Jonas? Fora também tem outros, né? Mas Graciliano. Rapaz, A dizer só um. Muita gente, né, cara? É a pergunta, veio aqui, bicho, e agora? E eu faço questão de fazer referência às mulheres, mas eu vou ser fiel por conta de realmente da pergunta. E vou fazer dos dois pontos, né? Não só aqui, que é Drummond e Fernando Pessoa. Muito bom. E você, Cris? Gente, a minha lista é infinita. Mas, aos 6 anos, eu fui apresentada a 2 grandes poetas. Para mim, eles serão sempre os 2 grandes poetas. Cecília Meirelles, com O Leilão de Jardim. Vinícius de Moraes, com As Borboletas que estão também na Metamorfose Poética. De tudo ao meu amor seria tem. Antes. Essa galera inteira aí que vocês falaram. É bom demais. E o senhor, professor? Eu são 2 nomes. Um eu compactuo com a Cris, Cecília Meirelles. Eu trabalhei como professor em sala de aula. Eu trabalhei com todos. Mas a Cecília, o intimismo da Cecília, essa visão de mundo dela é muito bacana. Né? Eu pra também mim, acho. Me impactou. Cara. E Patativa da Saré, que eu tive a felicidade de conhecê-lo, de ir à casa dele, tomar café com ele, vê-lo declamar e tudo. Então, esses são os 2 nomes assim que eu tenho como referência na poesia. É, muito legal. Eu tive meu primeiro contato ainda muito novo, né, com a literatura, e a escola levava o nome de Cecília Meirelles, e nós tínhamos uma biblioteca, e foi onde aprendi. Então, quando eu comecei a escrever com 12 para 13 anos, a minha primeira obra, hoje eu não divulgo, mas era uma obra poética. Tenho que voltar a escrever sobre isso, nessa linha. Acho que eu estou muito apegado ao processo psicográfico. Faz parte. Gostaria também de falar, né, que essa construção aqui, desse processo coletivo que dá origem a Talk Show, vem
de um coletivo que faz parte aqui do estado do Ceará, que todos fazem parte, né? Boa parte dos que passaram aqui, dos entrevistados, dos escritores independentes do Ceará, onde temos a honra lá de compartilhar esse espaço, eventos, diversas oportunidades. E gostaria de perguntar para a Cris, nessa pegada, qual a importância das feiras literárias, desses eventos culturais no processo de difusão da cultura do livro? Gente, olha, Ceará está de parabéns pelas feiras culturais. Os coletivos estão de parabéns por unir e juntos a força de cada um que vai caminhar. Um escritor não caminha sozinho. Ele caminha agregado, ele caminha em multidão. E caminhar em multidão, para mim, é tudo. Isso aí é bem ancestral. Em bando. Em bando, né? Em bando, não estar sozinho. Na realidade, Aqui Cris, até lombado, interrompendo a lombado, Cris, até interrompendo a Cris, a gente divulga sempre aqui, sempre fala, o processo começa coletivo. Um escritor não consegue uma obra bem feita, ela não consegue ser feita com um par de olhos. Ela tem que ter pelo menos 5 pares de olhos. Tem que ter então um processo para quem vai escrever o livro. Você quer ser autor independente, então você tem que entender. Você tem os seus 2 olhos, eles funcionam, você tem sua mente criativa. A partir do momento que você diz que quer fazer nascer uma obra literária, ela precisa de mais olhares, ela precisa ter um coletivo para que você nasça com sua obra de forma bem feita, de forma correta, de forma destacável, né, Cris? Sim. E aí a gente parte para os coletivos. E essa questão de o enriquecimento. Porque se a gente vai para uma localidade que não conhece um autor cearense, só o da sua cidade, às vezes nem o da sua cidade. E chega assim gente, é um encanto, aquele monte de escritor, uma variedade de livros. Olha, meus olhos só faltam saltar da caixa. Então, é uma riqueza literária que vai além. Para mim, é inenarrável. Maravilha. Muito bom. Eu gostaria de aproveitar um espaço aqui, professor, para poder agradecer. É claro que é um grupo de trabalho, né? Como você falou. O Ceará realmente está de parabéns. Em nenhum outro estado do Brasil tem a quantidade de eventos literários que tem aqui. Desconheço também. Entendeu? E de forma gratuita, e muitas das vezes concedendo hospedagem, concedendo um espaço, alimentação. Então, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe. Vou utilizar 3 nomes que eu acho que representam muito bem todo esse processo. Mauro Isidoro, Luísa Sela e Fabiano Piuba. Sim. O trabalho do Fabiano lá, junto ao Ministério da Cultura, tem sido maravilhoso. Saíram diversos editais agora para bibliotecas comunitárias, para a escola, né, do livro leitura, onde vão certificar novas escolas, e nós temos aqui no Ceará o maior volume. Eu dei uma olhada no resultado preliminar e é tipo assim, o resultado do Sudeste equivale a 50% do resultado do estado do Ceará. Olha aí. Então é maravilhoso, é um trabalho de construção muito forte, que vai se propagando, né? O próprio Nordeste já começa a absorver essas ideias das feiras literárias realizadas em diversos municípios e sem custo para o autor. E nós estamos à frente de muita coisa, porque não são as feiras literárias, essas do governo do estado, tem feiras, as feiras que a gente tem nos shopping centers, aqui a gente está à frente muito nisso, e outro tipo de feira. Nós fizemos edições da Flícia aqui, de feira da literatura independente, várias, e fizemos feiras nos bairros, a gente já faz feira em tudo quanto é lugar, chamando a gente vai, né? Na Então, rede escolar, né? Na rede pública escolar, a Feira do Eusébio. Isso, nós estamos replicando uma literatura genuína, uma literatura autoral, e que sirva de exemplo. O Ceará sempre foi, como se diz, um celeiro de autores independentes, os protagonistas de grande parte da nossa literatura. E o Nordeste em si, né? Exatamente. E acolhedor. O Dene, que é um cara que não é cearense, se apaixonou pelo Ceará, veio morar aqui, vivencia a literatura cearense a todo custo, né? Então, a literatura é isso aí. Os meus livros que circulam hoje a nível Brasil, todos eles foram escritos no Ceará. Você abre o livro lá, tá município de Eusébio, as referências, estado do Ceará. Município de Fortaleza, estado do Ceará. E dizer que nós somos dos autores
independentes, mas nós estamos abertos aos coletivos, né? Aqui esse programa é para todo mundo. A gente tem ideia, tem uma lista grande, claro, né? E vai por vez, mas a ideia é promover a literatura, promover o autor, de uma maneira que a gente seja quanto mais acessível. E estamos aqui torcendo pela seleção, a gente não bebe detergente não, mas Brasil. Brasil total Brasil. aqui, viu? Brasil total, Total. né? Vamos para quem aqui? Foi a Cris agora, vamos pro Jonas, né? Aham. Ok. Você quer ir pro Jonas? Vamos lá, Vai você lá, que manda. Rocha, eu- Eu acabei de falar, agora foi um punhado. Jonas, você tem duas obras. Você tem duas obras em destaque. Que é o Indira, que fala sobre uma na Amazônia, uma menina na Amazônia. Né? Um livro, cabeceira da minha filha, adorou esse livro. E você tem o Poesofia. Né? Qual é a distância, qual é o itinerante entre essa raiz direcionada para o indígena numa obra literária e já uma mudança para a poesofia, uma filosofia poética, Isso. né? Com o nome poema, mais filosofia, poesofia. Tá certo? Tem que ter uma aglutinação aqui na formação desse nome, mas são duas vertentes diferentes do mesmo autor, né? Qual é a distância de uma para a outra? O que é que promove uma e a outra? Eu sou dialético, né? Eu sou mais identificado com a filosofia. E a poesia está muito ligada a isso aí, querendo ou não. Porque quando eu comecei a escrever, desde os 15 anos, eu acho que tem umas 5 décadas aí que eu escrevo poesia. E eu não sei, nem me pergunte a quantidade. Mas quando eu fui ver com o próprio El, a gente viu que tinha o quê? 150 e tantas, 56 eu acho. Aí ele, rapaz, isso aí é um argamasso de folha de papel e tal. Aí vamos fazer uma curadoria disso aí. Então diminuí, né? E escolhi algumas coisas. Como você, o Rafa falando aqui, que escrevia e tal, no papel. Eu comecei assim, no papel, né? Caneta e papel. Caneta e papel. Recentemente, é que eu faço agora as coisas no celular, digitando no computador e tal. Os meus primeiros livros todos foram no papel Entendeu? também. Eu tenho os caderninhos lá. tenho meus com rabiscos. cadernos, entendeu? Eu tenho meus cadernos, que foi a partir dos cadernos que eu fiz o Poesofia. E Indira, ele veio primeiro, mas não foi a minha iniciativa de escrita, inicialmente falando. Indira veio depois, né? E aí eu parti já de uma segunda relação, né, de família que eu comecei e me baseei na história da minha filha, né? Então, baseando na história da filha também, dos outros filhos, né? Mas eu tinha que colocar uma personagem e ia destacando a mulher. Foi por isso que eu escrevi dentro de um contexto ecológico, dentro de um contexto amazônico, dentro de um contexto de povos originários indígenas, porque eu defendo muito as nossas raízes. E aí virou um livro pequeno, uma novela, né, que eu fiz na Caravana, Minas Gerais, e foi justamente na época de pandemia, né? Os colegas estavam divulgando assim, e a gente tinha dificuldade, e eu digo, rapaz, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que eu posso começar por isso, né? Mas não é fácil. E não é tão barato para a gente, não é, escrever. Eu acho que eu já ouvi o El falando aqui sobre isso. O escrever não é tão difícil quanto você, ou foi o contrário, não foi isso mesmo. Né? Quanto Primeiro você escreve, que é a primeira fase, a Você primeira até fase, diz. a mais fácil, né? Porque a gente encontra dificuldade nisso também. Né? Como você falou, a questão relacionada com a existência e a formação das pessoas. Eu, como sou professor, trabalho com aluno. Isso nasceu de sala de aula também. Porque eu conversando com os alunos, aí comecei a ver que o pessoal, a galera gosta muito de ficção, de fantasia, aí depois e terror, né? Não é muito a minha praia. Depois vamos escrever aqui. Eu juntei, só para concluir, várias sacolas de mercantil de escrito dos alunos. Tinha até coisa digitada e tal. Juntei, passou muito tempo. Eu digo, sai que eu vou fazer um trabalho disso aqui com os alunos. Depois de muito tempo eu vi os problemas pessoais, de relacionamento e tal, a gente começa a ter as últimas páginas jogando fora e morrendo algumas coisas que não tinha mais sentido. Mas aí não foi produção nenhuma. Mas isso aí sim, veio da minha origem, da minha experiência com aluno e família. Muito bom. Que maravilha. Massa. Professor, eu sei que o senhor leva um tempão para poder produzir um roteiro, mas vamos fugir um pouco do roteiro. Vamos fazer uma pergunta. E cada pergunta que nós fizermos, vocês podem responder em poesia. Vamos dar início a um sarau de poesia do Talk Show. E vamos começar pelo Rafa. O Rafa ele fez uma apresentação, agora na última Feira Literária do Eusébio, eu achei maravilhoso. Ele fez uma apresentação de quem é o Rafa, de onde ele veio e que condição ele está dentro da poesia.
Topa, Rafa? Topa, Jonas? Bora. Cris? Posso pegar, né? Pode pegar o violão, cada um com seus respectivos. O Rafa pode pegar o violão, Rafa. Fica à Pode pegar o vontade. violão. Nossa senhora, agora vai começar o Agora. show. Eu não decoro nada. É, mas tá bom. Daremos início ao sarau de poesias do Talk Show Autores do Brasil. Rafa, Diga. quem é Rafa Chagas por Rafa Chagas? Rapaz, sou vivente. Só existe uma coisa tão importante, eu acho, quanto a própria vida, que é o viver, né? E nisso se vão horas, dias, prazos, retalhos, descaminhos, buracos, até que se escolhe por fim, enfim, viver. E não importa o que se diga, se fale, se pense, importa o crescer da flor, a magia do amor, o seu suspense. E suspenso nesses dias em que a ausência se faz presente, eu ouço meu coração para aliviar minha dor e o seu ficar permanente. Só existe uma coisa tão importante quanto a própria vida, o viver. Em início se vão horas, dias, prazos, retalhos, descaminhos, buracos, até que se escolhe por fim, enfim, viver. E não importa o que se diga, se fale, se pense, importa o crescer da flor, a magia do amor, o seu suspense. E suspenso desses dias em que a ausência se faz presente, ouço meu coração para aliviar minha dor e o seu ficar permanente. Embora que tudo comece e termine num piscar de olhos, eu oferto sonhos desses que nos faz ser quem realmente somos. E mesmo que a pressa nos dê as boas-vindas, a esperar impaciente diante de tantas partidas, ainda assim existe, ainda assim resiste a magia. Há quem diga do amor e os maus tratos em sua estadia, há quem fale da saudade daquilo que ficou um dia. Apenas observe o viver e o veja tornar-se a ilusão da vida. Rapaz, acabou, né? Ixi, maravilhoso. Que sensibilidade. Essa que ideia de fugir do sensibilidade. protocolo foi maravilhosa. Poxa, Eu vou dar uma acalmada, tranquilizada. gente, tá assim, ó. Flutuante. Cris, e se você pudesse... Manda, Jonas. Ah, vai de lá pra cá? Vai lá pra cá, Perfeito. né? Vai, agora o Jonas. Jonas, se você pudesse escolher agora uma poesia sua ou de um outro autor para poder falar um pouco sobre você. Se a gente não se valorizar, quem vai nos valorizar? Foi falado aqui sobre os trabalhos nas feiras e é dessa forma que a gente começa a trilhar. E foi assim que eu vi que as palavras, ou as letras, ou sem algumas letras, mas formam palavras, sentimento. E a gente desmitifica. E a gente faz poesia, faz filosofia. A gente vive, ou sobrevive. E foi assim que nasceu poesia e filosofia e poesofia. E poesofia eu comecei dizendo esse desmitifique, sem muitas palavras, talvez sem letras também. E que as letras principais que tem A, tem no meu nome, ou O, que também tem, e eu as tiro também do poema. A letra A, no poema escrito sem vogais, A e O, eu disse desmitifique. E foi assim que eu escrevi Poesofia. E disse assim no começo: desmitifique. É lei ser gente, é urgente, lute em existir e viver sempre. Busque sem limite, em querer sentir, ser ciente e ter vez. Exigir seu mundo livre e simples. Experimente, mude, pense, medite, recuse tese de elite. Desintimide, negue este que finge, edifique diferente, ressignifique, investigue, duvide, inquiete-se, publique firme seu bem. Em Deus é que reside seu bem feliz.
pregue esse viver de fé que se reflete em Jesus, em Hindu, em Tao Te Ching, Zumbi. Crie, recrie, liberte-se, cientifique, planifique, ressuscite, inicie. Maravilhoso. Nós tínhamos aqui uma ideia de fazer isso mais no final. Aí te deu uma quebrada na sequência, justamente para. Esse eu sabia que a gente ia ter muita coisa boa, né? E vamos ter ainda falta Cris. Vamos lá, Cris, com você. Olha, estes Metamorfoseis-se. rapazes me deram não só essa missão, mas eu, como representante mulher da palavra, da poesia, não poderia deixar de falar de nós. Eu posso escolher um? Escolha. Escolha, que eu tenho um também que eu vi, que eu sei que é bom, que eu lembro, é Infinito Azul. Eu só não sei qual é a página. Infinito Azul. Vamos lá. Vamos de Infinito Azul, sabe por quê? Porque eu digo que a gente tem que contemplar a vida. Por isso que eu digo que fazer poesia é isso. Meu Infinito Azul. Tá com Você marcador de botou página. o marcador. 106. Você botou sem querer O agora. marcador de página. Você não Foi botou o na marcador e página, eu vi. exatamente. Eu também vi na hora. Na hora que ela botou o marcador, a gente viu daqui. Não foi? Eu até achei que você tinha encontrado. Gente, né? Mas depois eu digo por que esse marcador de página está aqui dentro. Olha, mas eu vou falar do meu feminino. Muito bom. Eu contemplo a vida, contemplo a dor, contemplo a existência humana, em versos, em palavras, que é isso que a poesia transpira em mim. Então vamos de Infinito Azul. Mar de infinito azul, que transborda o olhar, banha a alma, inunda o ser, e renova as energias se contemplado. Quanta grandeza em sua imensidão! E sua labuta que alimenta vidas, é da criação a mais esplêndida. E quão grata sou ao Criador, por esse pélago de infinito azul. Rapaz, eu li o livro da Cris e quando eu li esse poema, me chamou a atenção porque eu disse, cara, eu estou no local errado. Eu estou sentado em casa, eu devia estar aqui de frente para o mar, entendeu? Lendo esse poema, nesse infinito azul, se balançando na rede. vivenciando Olha a força numa disso, rede. né, cara? Então eu A não força esqueci disso. por conta disso, porque eu li e me senti assim, infinito azul. música. Essa Tudo é mesmo muito dá, bacana, tá assim. muito legal. Muito Bom legal. demais. Maravilhoso, E eu maravilhoso. tenho que contemplar esse mar como essa vida de trabalho, de tirar o sustento, porque eu sou bisneta de pescador. Que maravilha. Então, gente, eu não muito- posso ver uma rede de malha, o cheiro do peixe trazido ali dentro daquela saca de palha costurada. É riquíssimo. Memórias afetivas mesmo. A poesia, ela tem eu diria que ela tem graus, certo? Graus de existência, tanto em quem produz no poeta, eu não sou um poeta em si, eu tenho até um livro lá, um Infante Juvenil, 5 centavos, que eu escrevi os poemas do livro, né? Mas eu não me considero um poeta, embora goste muito de poesia, embora tenha tido vontade, no meu primeiro livro eu tinha vontade de escrever poesia. Entendeu? E na minha época era muito bonito, como a poesia já foi mais valorizada antes das minhas gerações. Hoje, infelizmente, eu acredito que se imagina a seguinte cena, você está na sala no colégio, né? Aí um jovem quer se declarar para uma menina, compra um buquê de rosas, né? Se ajoelha e vai contemplar a sua chegada com um poema. Já pensou, hoje o que é que os jovens vão dizer? Tá pagando mico. Pega a rosa já. Tá pagando mico. Então, infelizmente, eu acho que um pouco da sensibilidade que falta hoje, se bem que o celular toma muito esse espaço, né, da leitura e tudo, mas havia uma sensibilidade, havia um Sim. entendimento da sensibilidade. O poema, ele quando a gente tinha aula de educação artística, tá com uns dias isso? Alguns. Tá com uns dias, mas eu lembro que a professora pedia sempre para a sala ficar completamente em silêncio, para a poesia. Era o respeito à poesia, ao declamador. Então fazia aquele silêncio e na hora que ele estivesse declamando, você não podia falar nada.
Porque Nem era, respirar. era a alma Não, da é. poesia. Se tivesse que respirar, era a poesia, trazer a poesia para dentro de si. E todo mundo ficava. Então, note que a influência da poesia nesse ponto é muito interessante, porque ela influencia não só no processo de absorção do que está sendo lido, do que está sendo declamado, mas da disciplina, do comportamento, do respeito, né? É do ouvir, o né, ouvir, Well? exato. A gente tá Ouvir com- arte. Ouvir, Ouvir gente a tá com própria tanta- arte, discute né? tanto, né? Só tomando um gancho assim, a gente discute tanto lugares de fala que a gente acabou perdendo. E a gente tem os recursos tecnológicos, redes sociais para falar, para expressar, para não sei o que, blá, blá, blá. Mas esqueceu do processo da escuta, cara. E da importância que isso tem no nosso caráter, na nossa humanidade, pô. Né? Muito bom, Então, muito bom. E dentro de sala de aula, né, dentro desse universo do livro leitura, a maior parte dos escritores são educadores. Então fica aqui o convite para você, educador, de promover um sarau de poesia dentro da sua sala de aula, dentro da sua escola, se reunir com outros professores para ajudar, né, a incentivar. E quem quiser também fazer um sarau em colégio, num espaço público, existem inúmeros, mas inúmeras, né, poetas que se dispõem a participar. Basta que você chame, que o pessoal faz isso com o maior prazer do mundo, né? Sim. Recitar esses poemas e muito mais coisas bacanas que eles têm para mostrar. E que não tem um custo alto. Para você fazer uma atividade como essa, é muito simples, é se reunir ali internamente com os próprios educadores, convidar os artistas locais, e não tem um custo, porque já tem um espaço, tem o público, às vezes vai precisar de uma caixa de som, de um cabo. mas o próprio público também já dá cabo nisso. Perfeito. Então E tem muitos que até tem leva, se precisar. Verdade. Se convidar, se for daqui de Fortaleza, convidar o Rafa. Meu irmão, eu vou saber o que é só quando eu chegar lá. Me convidou, tô lá. Já. Mas Vamos tá fazer dentro. aqui aquela perguntinha que a gente faz de 1 minuto, mas eu vou fazer uma pergunta para os três, a mesma pergunta, e cada um vai dar a sua resposta em 1 minuto. Certo? Hoje a poesia ela é presente na vida de vocês. E para o poeta, para o criador, para a poetisa, existe um momento da criação. A minha pergunta para vocês é: a poesia é um trabalho de sentar à cadeira, de pesquisar e tudo, para que venha a inspiração, né? É trabalho? Ou ela precisa de um café, de uma rede, às vezes, né? De um copo d'água? O que vocês acham? A poesia, como é que nasce? A pergunta é a seguinte: quando é que nasce a inspiração para cada um de vocês para escrever? Quando e onde nasce a inspiração para cada um de vocês para a criação poética? Cris? A minha resposta vai ser bem assim, tão clichê, mas não é. Preciso de transpirar. Eu preciso de transbordar. O que me transborda vira poesia. Sim. Seja a dor, seja a alegria, seja o encantamento. Porque assim, sem esse sentir, eu não escrevo. Tem algum local específico para você fazer isso ou vem ao acaso? Vem ao caso. Vem ao acaso. Vem ao caso. Professor Que Jonas. maravilha. Tem a ver com o que a Cris acabou de falar, mas assim, eu às vezes, como eu caminho muito na poesia e na filosofia, eu penso muito. Tem muita gente, tu pensa demais, tu tá pensando isso. A mulher diz isso muito lá em casa. Tu gosta de pensar. O que é a vida, né? Matemática é pensar, português é pensar. Aí eu vou pro médico, eu pergunto as coisas, eu pergunto ao professor, eu questiono. Então eu parto do princípio da filosofia, que me dá a carga para a filosofia, para a poesia. E aí vem a questão dos fenômenos, né? Então, são os fenômenos, são as coisas. Eu mesmo vim agora para cá pensando nesse momento, então isso é um fenômeno. Eu vinha pensando, eu vinha me questionando. E eu até gravei. Você tem 1 minuto. Eu gravei, não, eu sei. Eu até gravei, só para dizer isso aqui no final. Quando eu disse, rapaz, eu não vou escrever não, porque eu estou no carro. Mas aí eu gravei. Mostra. Aí eu disse para mim mesmo, né? O quê? Vai. Meu coração bate pesado com a leveza das poesias. Meu coração bate pesado com a leveza das poesias. Aí eu, cara, isso aqui nasceu agora. E eu vou meu coração pulsa. Eu disse, Tá pulsa no não, caso, bate, né? tava batendo. E eu O tava acaso. sentindo que era um peso, mas não é um peso.
porque era a leveza das poesias. Então isso deixa de ser um peso. Eu 2 já, viu, professor? Pronto. Tô só marcando aqui. Rafa, tu já viu que eu vou fazer pressão se tu passar, né? É porque não pode dar microfone pra gente, bicho, que a gente vai se embora. Manda ver aí, Rafa, Manda em um pensar, minuto. manda pensar. E ele tá sendo o último a ser chamado, então ele teve tempo de vocês pra pensar. Pra pensar. Não, Marcando valendo mentira. um minuto. Manda. Cara, não tem jeito, meu irmão. Não, cara, na verdade é que nem o do violão. Eu peguei o violão agora, lembrei e eu pensei nisso, né, nesse intervalo. Ontem eu tive a chance de praticar violão por mais tempo do que eu estava conseguindo. Ou seja, consegui ir lá e fazer 1 hora e pouco. Isso até é ruim. Eu já não gosto de ficar tanto tempo. Mas Já tá me dando a resposta ou tu tá me tá pronunciando a resposta. Né? Eu preciso viver, cara. Assim, eu preciso praticar, é onde eu queria chegar. Né? Tanto do instrumento, quaisquer instrumento, o instrumento da escrita, eu preciso praticar. A questão daquela palavra que toca e viver, cara. Pra mim, eu amo viver, bicho. Pra mim, viver são as vivências. É aquela voz que tu tá, sabe aquele momento que tá andando no mercado, aí alguém fala ali, aquela voz raiz mesmo ali, aquele comentário, aquela piada, tudo vira roteiro, cara. Show de bola, muito bom. Na verdade, tudo ao nosso redor é fonte de inspiração. Meu irmão, pra mim, em movimento, e eu acho por isso que eu faço muita coisa, porque tudo que eu vejo pra me inspirar, tudo vai sair. Talvez a escrita saia na música, talvez a música saia na aula, a minha vida eu levo para dentro de aula também, o que eu vejo ao redor. Então, assim, isso acho que gera uma inspiração, vai gerando inspiração, né? Bacana. Vamos aqui apresentar aqui cada um seu material. Eu queria que você dissesse assim, onde é que quem quiser encontrar o material de cada um, onde é que pode encontrar. A gente pede também encarecidamente a galera que nos está assistindo para divulgar o nosso trabalho, para dar o seu like, para compartilhar. Tudo isso é importante para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho tão bacana de trazer pessoas maravilhosas aqui da nossa literatura, né? Pessoas genuínas, autores que trabalham de forma independente a literatura brasileira, independente do gênero, do segmento. Então a gente sempre pede para que vocês dêem uma curtidazinha, divulguem. É muito importante, né? Inscreva-se no canal, né? Inscreva-se Para poder no continuar canal, acompanhando. muito bom. Isso vem muita coisa boa por aí, viu? Cris, onde é que o pessoal pode encontrar teu material? Nas minhas redes sociais, Cris Menezes com Z, CPLI. Olha aí, Jonas. Também, Jonas Serafim, né? E meu contato, né? 8604-8862. Né? Pedindo, manda o livrinho para casa, vai autografado, tudo bacana. Sim. Rafa? Bom, meu Instagram é rchagas Gonçalves, sem o cedilha, com C normal. E divulgando os 3 livros, né? As Últimas Flores do Diário, que a gente estava comentando ainda há pouco. Poemas em Decanto, que é um de poemas feito aqui genuinamente cearense, né? Feito pela Edilual, produzido pela Edilual, pelo Luca. E o último é Cosmogonia, como eu mencionei também, Esse aqui costurado. foi que teve o trabalho da Cris? Da Cris Rosa, pô. Ih, rapaz, Sensacional, assim, artesã, um poetisa livro de também. forma artesanal, ela é uma artesã de primeiríssima categoria. Qualquer dia a gente quer você aqui, viu, Cris? Isso, Poema. minha amiga, genial, sensacional, a nega. É gente boa, então divulgando material. É muito importante também entender que o autor independente, ele precisa de que você se aproxime. Né? Hoje em dia é muito difícil ter um livro numa livraria, que são poucas as livrarias, infelizmente. Então, se você tiver um pouquinho de chegar um pouquinho, se aproximar do autor, ele lhe passa material muito bom. Ele passa um livrozinho dedicado com um autógrafo, vai para sua casa, que todo mundo funciona dessa maneira. E num bom custo, né? A gente Sim. entender e sair com os livros tem sempre um bom custo, né? E é uma experiência maravilhosa, né? Tá tendo uma feira literária, algum tipo de evento, você ter contato direto com o autor, Meu você irmão, isso é conhecer a sensacional. obra diretamente através da perspectiva do próprio autor. É Isso fascinante. não sempre é fascinante. Mesmo, É. Cris, é sensacional. Essa ideia é maravilhosa. Professor, vamos encerrar com música? Vamos, eu queria ver aqui o nosso amigo Rafa. O Rafa, ele é interessante, porque ele o que é que eu posso dizer do Rafa? Que ele passa pelo maracatu, ele passa pelo rock and roll, ele passa lá pelo carimbó do Pará, né? Então o Rafa é multimusical, multicultural, multigênero. Rafa, o que é que você poderia dar uma palhinha pra gente aqui no final? O que é que você escolhe? Que gênero você acha interessante? Pode ser de seu Pará, não tem problema não. O que você achar interessante mandar pra gente finalizar aqui esse talk show Será que sobre ele vai poesia? tocar o tacacá?
É o que mais se pede. Mas, cara, eu lembrei, falando de música, eu lembrei quando eu vim pra cá, eu sempre escutei muita em casa. Minha mãe escutava vinis e tudo. E tenho até hoje meus vinis, tem alguns pra cá, eu já adquiri outros por aqui, uns Belém. Mas eu escutava muito Belchior, pô. Maravilhoso. Lá e não fazia ideia, né? E o Tem pequeno um trabalho Belchior aqui, vamos Alceu. mostrar para vocês. Mostra. A gente Cartas tem para Belchior, cartas para antologia, Belchior, né? antologia, Faz né? parte, O Jonas faz parte, tá certo? E assim, e depois que cheguei aqui, cara, eu vi a força que era o Belchior, assim, saca? E eu sou de Belém, né? Chegando aqui, meu irmão, eu tô na terra do cara. Ele é de Sobral, né? Isso. Nasci de Sobral e tal. Mas eu tô aqui, todo mundo respira Belchior, né? E isso foi uma informação, assim, que me caiu muito pertinente. Porque, cara, olha lá, eu escutando o cara em Belém do Pará. Manda um pouquinho pra gente aí. E é uma música que eu gosto muito dele, que é muito emblemática, né? Que é a do... Pode cantar. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, pois apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Assim já não posso morrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. De novo, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Dedilha, continua dedilhando aí. A gente agradece a todos a participação, mais um talk show. Espero contar com vocês, deixe o seu like. Um abraço, agradecemos aqui a presença de Cris, de Jonas e do multimusical Rafa. Gratidão a cada um de vocês e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Muito bom! Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. De novo, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Última vez, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.